Olá! Hoje nós temos uma live bem especial. É um tema que eu ainda não tinha trazido aqui, nenhum convidado que falasse a respeito disso. E neste momento que a gente está vivendo, né, de Covid, de mudanças de padrão de trabalho, de comportamento, é um tema extremamente importante. Então, nós temos duas coisas diferentes nessa live de hoje. Primeiro é o próprio tema, a gente vai falar de mindset financeiro e quem vai falar aqui é o Patrick Shade, que é um coach e mentor de educação financeira. E além disso, essa live vai falar de um outro assunto que tem a ver com o workshop do bem. Então fique aqui, você que vai chegar, você que vai assistir depois, e preste atenção porque vamos ter muitas informações bacanas aqui a partir das histórias do Patrick, como é que ele chegou nesse lugar, né, de mentor e educador financeiro. Questões financeiras, todo mundo o tempo inteiro tá olhando, né? Quem não, quem nunca, né, buscou melhorar o seu padrão, fazer investimentos, diminuir seu endividamento, enfim. Cada um tem uma relação com o dinheiro e a gente vai poder falar um pouquinho disso. Então, o Patrick já tá aqui, já vou colocar ele aqui dentro da live e a gente... Ok? Então, você que está chegando, você que vai assistir depois. Oi, Patrick. Oi, candidata, tudo bem? Deixa eu arrumar aqui meu tripézinho aqui. Que legal. Obrigado pelo convite, viu? Ai, super feliz de estar com você aqui nessa live de hoje. Estava falando aqui justamente para o pessoal que a gente tem duas novidades aqui. Uma é a questão do próprio tema, né? Porque a Uhum. educação financeira é um tema que eu ainda não tinha trazido aqui para a página, né? Antes não Que tinha. honra. Então, você é o primeiro a falar sobre, Uau. né? Outra é porque também a nossa parceria aqui nessa live de hoje tem um objetivo ainda maior do que eu contribuir com as pessoas que vão vir aqui, que vão assistir a live depois, né? A gente vai falar Uhum. um pouco sobre um projeto que a gente começou a divulgar hoje, né? Do qual eu e o Patrick fazemos parte, mas a gente vai contar um pouquinho mais adiante. Então, Patrick, bem-vindo. É um prazer ter você aqui, né? E aí eu queria que você agora se apresentasse, falasse um pouquinho de você aí, do seu histórico, do seu trabalho, né? O que você efetivamente ajuda as pessoas a resolver. Fique à vontade e se apresente, por favor. Primeiro, Cândida, muito obrigado mesmo pelo convite. Tanto de estar aqui com o seu pessoal, com a sua audiência, como pelo convite da parceria que você vai comentar ao final aí do nosso trabalho. Eu fiquei muito contente. É, Eu quero deixar registrado já de cara, quando eu conheci a Cândida, pessoal, numa das formações lá do Jerônimo, foi sensacional quando eu descobri o trabalho dela, foi uma super novidade na minha vida, fez super diferença, né? Eu lembro até hoje a brincadeira que ela fez comigo, eu falei, mas Cândida, não está acontecendo nada. Eu falei assim, então relaxa, que é isso que tinha que acontecer, e eu não entendia, meu mindset, minha cabeça não virava a chave, porque eu, como advogado formado, né, e na época era procurador ainda, então, nossa, é um mundo surreal esse mundo do desenvolvimento pessoal, da transformação. Então, Cândida, parabéns, sou super seu fã, acho seu trabalho demais e vi ele na prática o quanto é importante o seu trabalho. Então, obrigado e gratidão demais estar aqui participando dos seus convites. Feliz em ter você aqui, né? E o Patrick está falando de experiências. Ele viveu duas experiências em eventos que a gente trabalhou juntos lá em São Paulo. E eu fiz duas constelações para duas outras amigas nossas, coach. E o Patrick nunca tinha participado de nada dessa parte sistêmica, né? Caiu de paraquedas, assim, sem saber de absolutamente nada. E ele ficava todo tenso ali no racional. E no final ele viu que, poxa, fez super sentido, né? Tudo que ele fez. E depois ele participou de um workshop e aí entendeu melhor o que acontece
num processo de constelação. Mais bacana, querido. Então, de novo, seja bem-vindo e se apresente aí para o pessoal. Ok, então, pessoal, eu sou advogado de formação, era procurador até um tempo atrás, até 2000, na verdade, até esse ano que eu acabei assinando mesmo minha exoneração, já fiz minha transição de carreira para o mundo do desenvolvimento pessoal e hoje trabalho só com coaching e mentoria na área financeira, que tem um pouco a ver com o que eu já trabalhava, porque eu era procurador da Fazenda, já era algo que eu já lidava com números e tal, e já via isso acontecendo no meu métier, na minha vida. E aí é o que eu falei, quando você acaba participando desses eventos, acaba conhecendo essas pessoas, essas pessoas que transformam vidas mesmo, essas pessoas que ela usou uma expressão assim, a Cândia ela é muito simplista para o tamanho da formação que ela faz. É exatamente isso mesmo. É algo como eu sou muito cartesiano, estudei muito, né, direito e tal. Você, quando tem uma coisa sistêmica, que acho que é o nome que ela usa, que é algo que não tem uma explicação tão preto no branco, não tem uma literatura, que é a minha formação, realmente chama atenção. Mas aí você vê que aquilo faz muito mais transformação do que outras coisas que você aplica, no meu caso, no meu dia a dia. Então, Cândida, eu fiquei apaixonado, né, pelo mundo do desenvolvimento pessoal, que eu conheci lá com o Jerônimo lá atrás, fiz as formações dele, e de lá para cá já comecei a atender pessoas, comecei a entender, fiz perfil, fiz formação, né? E hoje eu vi que uma das coisas que me escolheu essa área da educação foi um próprio ensinamento do Jerônimo que ele passa para nós, que às vezes é o seguinte, às vezes você precisa estar 20 metros na frente de uma pessoa, 20 metros sobre uma situação que você já conhece bem, né, que eu sou mestre em resolver aquilo todo dia, que já é o suficiente para muita gente não cair naquele seu mesmo buraco, né? Então, eu como funcionário público, trabalhei muitos anos na área de cobrança, na área de fazer de cobrança de impostos, cobrança das situações das pessoas inadimplentes. E eu descobri que aquilo que eu fazia, que eu sentia até, eu não vou dizer que era tudo correto, mas eu sentia um desconforto, porque eu ficava triste que as pessoas passarem aquelas informações. E era muito elas por falta de esclarecimento, não entenderem. E aí eu descobri que no desenvolvimento você consegue trabalhar isso melhor. E foi onde eu comecei a me identificar mais com essa área de educação financeira e eu vi que tinha um super mercado, tem muita gente precisando disso e hoje eu me alinho com muitos desses educadores financeiros aqui na internet e fico passando esse conteúdo aí, muitos de forma gratuita e muitos através de uma mentoria comigo, que daí eu faço de uma forma mais exclusiva. Ah, é bacana, Patrick. Então, na verdade, o seu trabalho anterior, né, trabalhando como advogado, você trabalhava na fazenda, já lidava com essa questão de números, de investimento, de planejamento financeiro. E aí, quando você se identificou com o desenvolvimento humano, você falou, por que não usar essa minha experiência, essa minha expertise para ajudar as pessoas a trabalhar a educação financeira? Porque verdadeiramente é um desafio, acho que para todos, não só nesse momento de pandemia, nesse momento de pandemia ainda é um diferencial, mas é um desafio essa questão da gestão financeira, né? A gente passa por vários momentos, a gente não quer olhar, não quer nem olhar, que parece que se olhar a dívida aparece, aumenta, ou aparece do investimento, né? Então, Isso. tem várias coisas que vêm do comportamento, não exatamente da questão do dinheiro, mas do comportamento. Então, bacana para o pessoal entender de onde veio isso. Então, diz uma coisa, Patrick, dentro dessa mentoria que você trabalha, dentro do desenvolvimento voltado para a questão da educação financeira, quais são os maiores problemas que as pessoas trazem para você para te pedir ajuda? Tá. Então, você colocou muito bem. Primeiro, André, se você estiver aqui ainda, nossa colega também de formação, de coach lá, se estiver aqui ainda, bem-vinda. A Norma, Isabela, que deve estar junto, obrigado, bem-vinda. Então, o que eu vi? As pessoas, na verdade, muitas das. Você colocou muito bem. O que até eu faço, às vezes, quando eu tenho um processo por completo? Quando é sessões individuais, pontuais, às vezes as pessoas me chamam para resolver uma situação específica que eu quero até o final conversar com você, você vai entender. Mas, assim, o primeiro passo na clareza, no alinhamento que eu tenho com as pessoas, sabe, Cândida? É fazer um autoconhecimento primeiro, é fazer uma ferramenta de coach mesmo, uma chave de
de elas entenderam, elas têm que entender o ponto que elas estão. Porque as pessoas às vezes estão muito embarcadas em dívidas, elas estão com situações financeiras que elas não enxergam, elas não entenderam que elas fazem compras impulsivas, elas não entendem que elas caem nos gatilhos mentais de N marcas, né? Tanto de influenciadores como de marcas mesmo na televisão, quando você assiste uma propaganda, e elas não entendem que elas também se equiparam às vezes à vida dela. A gente ouve muito isso no coach, né? Que você olha para os seus bastidores com o palco do outro, né? Então o outro tem um carro melhor, o outro tem uma casa melhor, o outro tem roupa de grife melhor que você, e você acha que você tem que viver a vida do outro, né? E você esquece de você entender que você precisa viver a sua vida primeiro, porque quando você entende que os seus bens eles adequam a sua vida, você faz ele ficar crescendo e ele vai virando uma rotina. E ele vai criando uma escalabilidade que eu falo. O tempo, o que a pessoa precisa para ter investimento, Cândida? Tempo, né? E uma estratégia. E muitos de nós não temos realmente estratégia, né? Ou porque passou muitas dificuldades, ou porque não conversaram muito sobre isso, né? Não foram atrás de lerem literaturas ou acompanhar alguém sobre isso. E isso vai virando essa bola de neve, né, professor? É o que você falou. E a pessoa acha que simplesmente não atender mais a porta, ou não abrir a caixinha do correio, as contas vão parar, mas elas não vão parar. Elas não vão parar, isso só vai te trazer mais caos. Então, você como uma boa coach sabe disso, você tem que encarar de frente o problema, e aí quando você encara de frente o problema, você abre estratégias. É isso que a gente sempre faz. Obrigado, minha princesa. Ó, pai é porque minha filha está no celular da minha mãe. Eu amo essa minha princesa, ela é meu propósito, viu? Ela e meu filho, os dois, mas essa menina eu vou te contar, ela vai adorar um dia participar da sua sessão também, viu, Cândida? Demais. Demais. Kleber, obrigado também tá aí com a gente. Bacana. Então, voltando aqui à questão, as pessoas, então, você realmente percebe que as pessoas te procuram porque é importante que elas mudem antes de saber práticas e técnicas de investimento, aonde investir determinado valor, o que traz uma rentabilidade maior, né? O que tem mais liquidez ou menos liquidez. Antes disso, é importante entender qual é a relação que ela tem com o consumo, com o dinheiro, né? Eu sempre falo que nos meus processos assim, dinheiro é energia, porque tem muitas pessoas que têm crenças muito pesadas com dinheiro, né? Dinheiro não traz felicidade, e aí vive no mar de escassez e não entende por que está ali dentro daquele lugar de escassez que não evolui, que não atrapalha, que não ultrapassa. Então, assim, dinheiro é energia, ele tem a nossa energia, ele pode servir para fazer o bem, né? E aí tem uma frase, acho que até do Jerônimo, que eu vi num post dele. Quem diz que dinheiro não traz felicidade é porque nunca doou bastante, né? Uhum, eu vi. O dinheiro ajuda, sim, o dinheiro pode te ajudar a construir a sua felicidade, depende da relação que você tenha com ele. É a energia que você coloca, pode ser para o bem ou pode ser para o mal. E Honrando a nossa fonte aqui, só para não perder o gancho do que você falou, o Jerônimo, eu vi esse seu post, eu curti, achei fantástico, sim. E é ele também que fala, e eu também trago isso muito nas nossas conversas, assim, o dinheiro só potencializa quem você é. Se você é benemérito, se você ajuda, você tem mais dinheiro para ajudar, como esse post do Jerônimo. E se você é uma pessoa mesquinha, você só tem mais dinheiro para não distribuir. verdade. Verdade. Ele potencializa quem você é. Deu uma congelada aí. Não sei se é aqui ou se é aí. Alguém pode me dar um feedback aqui, por favor? Oi, oi. Voltou? Voltou. Voltou? Ah, que bom. Aí eu nunca sei se é aqui ou se é aí, né? Eu também não, por isso que eu fiquei aqui te esperando. Então, até entrou. Bem-vindo o pessoal que está chegando aí, Carla, Mariana, Eliette. A Carla, inclusive, ela é gestora financeira, então ela navega aí na praia da área das finanças também. Ah, Bem-vindos aqui. A gente está falando hoje sobre mindset milionário, né? Para quem está chegando agora, o Patrick, ele é um mentor e trabalha com educação financeira, e a gente estava aqui, ele estava colocando alguns pontos para a gente da relação com o dinheiro. E dentro dessas pessoas que te procuram, seja
um tema, uma sessão pontual para ir a um assunto ou perceber um processo como um todo. Como é que você lida? Você tem uma metodologia que você trabalha para poder contribuir com essas pessoas nesse processo de mindset, assim, de mudança de mindset, né? E já engato, por que mindset milionário, né? Como é que a gente faz Ah, para ter esse mindset? Eu estou buscando isso também, Patrick. Acho que vou marcar um horário contigo, que eu estou a hora que você querendo, quiser. querendo não, desejando e trabalhando para construir esse meu mindset milionário. Com certeza. Sim, sim, Cândida. Como aluno, né, e aprendizado no coach, eu vi na prática o que que funciona. Às vezes você pega é, todas essas técnicas, tudo isso que eu tinha, que eu aplicava no órgão, o que que acontece? O que que é o coach que faz a diferença? É que ele gera movimento na vida das pessoas. É por isso que o nosso trabalho gera tanto resultado. Então, eu peguei algumas coisas do que eu já fazia, baseado com algumas ferramentas, e eu criei um método, um passo a passo, para justamente caminhar, para mostrar para a pessoa como é que faz. Porque você já começou muito bem aqui. A pessoa precisa saber, se ela apertar um botão, ou se ela abrir uma revista, um Infomoney da vida, ela tem onde está tendo mais rentabilidade hoje. Com liquidez ou sem liquidez, com risco ou sem risco. Só que ela precisa entender qual é aquele tipo de pessoa. E as corretoras, só para você ver, as maiores corretoras do país, todas elas dividem, inclusive as pessoas entre o perfil agressivo, moderado e conservador. Mas e a pessoa, será que ela é só porque ela fala, ela tem que entender onde é que está esse perfil dentro dela. É como a gente, dentro da metodologia do coach, entender sobre o nosso perfil comportamental, executor, planejador, analista. É muito diferente a atitude do Jerônimo. Só para contribuir, porque é nosso mentor e a gente, inclusive, está aqui em cima de falar um dos eventos dele. O Jerônimo, hoje, na live dele do Ferramentou, ele usou muito bem um exemplo dele, comunicador, que ele é como nós, e do filho dele, planejador, que ele falou assim, poxa, todo dia você faz alguma coisa, que era alguma coisa em relativa ao estudo. E aí o menino falou, não, não é todo dia, porque 1 ou 2 dias eu não fiz isso na semana. E eu já lidei com pessoas assim, quer dizer, porra, de 7 dias da semana, eu tive uma coach assim, de 7 dias que eu passava as práticas para ela, ela deixava para estudar no último dia, ela não praticava os 7 dias que ela tinha se comprometido na sessão. Tipo assim, pô, de 7 dias, não, mas não foi todo dia que eu não fiz, foi só esse dia. Falei, pô, brincadeira, mas é que eles são analistas e para eles, se não é os 7 dias, não é todo dia. E eu tenho que entender isso. E isso eu faço isso no processo, né? Logo nessa sessão de clareza, nessa sessão de alinhamento. Por quê? Senão eu não consigo. A pessoa pode chegar assim, aqui na live, pode botar uma pergunta assim, Patrick, onde eu aplico 30 mil reais ou 5 mil reais agora? Cara, eu tenho que devolver essa pergunta e falar assim, para quanto você precisa de dinheiro? Do que veio? Eu não consigo te dar uma sugestão agora do que você faz. Comprar um carro, comprar um imóvel. Não, primeiro você precisa entender para quê, né? Então, é sobre esse conhecimento que eu tenho, que eu faço muito com as pessoas. Então, eu uso muito, sim, ferramenta de coach dentro do processo, planilhas de tipo mapas mentais mesmo. O que é o mindset, pessoal? Eu já recebi essa pergunta no inbox do Instagram, então assim, mindset é um mapa mental. Por que eu usei essa palavra? Né? Porque realmente a gente precisa mudar. Inclusive, eu tenho um dos meus 3 tópicos, eu sou baseado em 5 pilares. Eu só vou falar dos 5, mas eu não vou entrar no deles, porque não vai dar. Por exemplo, o primeiro é consciência. A pessoa tem que ter consciência. Eu levo ela para ter consciência e depois disso a gente trabalha. O segundo é o inventário da situação dela. Ela tem que ter um inventário claro. Tem gente que não tem nenhuma planilha, tem gente que não anota nem no caderno. Eu não estou nem te falando de ferramentas de online, não, Cândida. Se ela tiver um papel e uma caneta, já é o suficiente para ela entender quanto ela ganha. Ela tem que saber o saldo positivo dela. E eu já me deparei com pessoas que não sabem, que ganham 7, 8 mil reais e não sabem o saldo positivo dela no final do mês. Né? Então, e o terceiro, eu já passo pelo novo mindset, que eu chamo de novo mindset. Por quê? Porque aqui é onde eu começo a trabalhar as pessoas, hábitos angulares, outras situações, ela tem que entender que ela vai ter que mudar a cabeça dela. Assim como a Cândida fez comigo em relação à constelação, que hoje eu sei o que é por conta dela, hoje eu participo, hoje eu tenho em evento, eu já fui em constelação igual da Cândida, organizacional, de empresa, que é algo que eu não conhecia, e as top empresas do mercado, elas assim, não, vamos constelar isso aqui primeiro antes de entrar com o projeto.
Então, são coisas que precisou mudar meu mindset, eu precisei mudar isso. Então, é isso que eu levo as pessoas dentro de um processo de educação. E no quarto passo, que ela tem uma geração de riqueza. Não adianta eu só ensinar a pessoa a economizar, a entender os novos produtos financeiros que existem. Ela precisa também, ela tem tempo para gerar, se é que ela tem tempo, a gente vai estudar isso caso a caso, você sabe disso. E aí, para ela pode fazer os dois. Né? O mundo, a gente já ouve isso muito, né? O mundo não é binário 880, ou você só economiza ou você só ganha. Não, você pode fazer os dois. E os dois viram seus aportes mensais e os dois vão te dar o seu futuro, que é onde eu coloco o que chama uma planilha atingir meta. Quando você entende para que você está guardando aquele dinheiro, aí você fica muito mais fácil você guardar seu dinheiro. Né? E eu fecho o quinto com visão do futuro. O que é uma visão do futuro? É que você continue estudando, que você continue acompanhando pessoas que falam sobre o tema, sobre o assunto, leia livros sobre o assunto, né? Podcasts, hoje está super fácil ter acessível conteúdos gratuitos no YouTube, na internet, até no Netflix tem documentários específicos sobre isso, né? E você tira essas informações para você trazer essas novas dicas, essas novas áreas aí, que a internet potencializou demais isso, Cândida. Verdade, verdade. Voltou. Ah, tá. Voltou. E assim, aqui não tinha cortado, não, eu estava te escutando direitinho. Ah, tá bom. Você estava falando, né, das ferramentas de coach, até da análise de perfil. Eu lembrei de, não sei se foi uma live, alguma coisa que eu vi da Tassi, né, que hoje trabalha mais essa questão da espiritualidade. Ela trabalhava muito essa questão do mindset milionário também, né? De como é que você gera a abundância e a prosperidade. E uma vez eu escutei uma live dela e ela falando de que até dentro das relações de um casamento, quando você tem perfis que são diferentes entre um casal, tem um dos dois no casamento tem um perfil de poupar, de economizar. O outro tem um perfil de gastar, sentar o pau. Né? Um acaba reforçando o padrão do outro. Porque um fica assim, não, eu tenho que guardar, economizar, porque fulano gasta demais. Aí o outro, não, eu posso gastar à vontade, porque o fulano economiza. E aí tem muita discussão, muita briga, né, por conta da questão financeira. Existem muitos problemas de casais que têm como pivô central justamente essa questão financeira. E aí ela estava falando o quanto é importante entender isso dentro, não só do perfil comportamental, mas desse perfil ligado a finanças, né? O poupador, o gastador, aquele que entrega para Deus, que não olha, que eu falei no começo, né? Que não eu tinha esse perfil. Olha, eu tinha o dinheiro aplicado e aí eu comecei a tirar o dinheiro, né, para poder completar as despesas de não sei o quê. E aí eu parei de olhar o saldo, como se eu parasse de olhar o saldo... Tá resolvido, né? Eu tinha medo de entrar no site da operadora lá para ver quanto tinha de saldo. Verdadeiro medo. Medo mesmo. Mexia muito comigo. Eu tenho um valor de segurança, eu sou analista, tenho um valor de segurança alto, né? Vivendo uma estabilidade financeira, porque foi logo no início da carreira de coaching, né, onde eu tinha deixado de ganhar todo mês aquele valor certo que eu ganhava trabalhando, né, como publicitária. Então, aquilo me bagunçou de uma maneira, Patrick, assim, terrível. Então, eu era uma dessa, né, que é o negador. Ele não quer olhar como se aquilo fosse se resolver. É um processo de autossabotagem que a gente faz com a gente também, né, Patrick? Total, Cândido, total. Como você deu 2, 3 exemplos aqui que eu já passei por pessoas assim, é exatamente isso. Tanto para o lado de que acha que o dinheiro vai se multiplicar sozinho, sem estratégia, né? Então, não, tinha lá, mas eu posso ir tirando, que vai acontecer. Como para o lado que às vezes você investe, e aí quando eu faço essa pergunta para a pessoa, para quanto tempo, para que é, e aí ela quer consultar a bolsa de valores, se for o caso que a gente sugeriu alguma parte ali, nunca 100%, mas uma parte, alguma coisa, e ela quer consultar todo dia, aí ela é ansiosa. Não, mas está indo em pau, está indo pau, pega agora a pandemia. Gente,
Olha, realmente, infelizmente, muita gente quebrou na pandemia, muita gente está tendo, a maior parte. Mas eu vou te falar que também tem muita gente que se deu bem. Tem muita gente que vinha acompanhando com os pessoais que eu já acompanhava, que tinha a tal reserva de emergência. Esse termo reserva de emergência, Cândida, infelizmente não é algo que não foi nos ensinado. Eu nunca tive educação financeira na escola. Eu nunca tive educação financeira, nem que saia em casa. E tá tudo bem, é porque eles não sabiam. O pai, a mãe, o tio, o avô, quem cuida da gente sempre quer ensinar o melhor. Mas eles também ensinam o que eles sabem. Não tinha essas ferramentas aqui. Você hoje está em outro estado, você está no Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo, nós estamos conversando como se estivesse do lado um do outro aqui tomando um chopp. Você entende? Não tinha essas informações. Eu não conseguia conversar com alguém tão bom de outro estado, outro país, com essa facilidade e agregar valor à minha vida. Então, o que que eu vejo com isso? As pessoas não tinham as informações. E essa falta de informação, essa falta de conhecimento é a maior causa desses problemas dessas pessoas. Um dos dados que eu trago, só para a pessoa saber, mas é assim, é porque a gente estuda, quando a gente veio me trazer aqui as informações, hoje nós estamos com 41% da população hoje com algum tipo de dívida ou nome negativado. Isso não sou eu, Patrick, que está falando. Isso já é uma fonte do SPC Serasa. Sabe? Então, você vê que são 63 milhões hoje de pessoas com problema com dinheiro. Isso não é da Cândida não olhar, não. É todo mundo não olha. É o Patrick já passou por isso de não olhar. Eu já tive isso dentro da minha casa mesmo. Não só de familiares mais próximos. Problema com cartão de crédito, problema com seguro, problema com coisas vencendo e você não estava entendendo por que você estava pagando aquilo a mais. Então, são esse tipo de atitude que a gente trabalha, né? Para as pessoas enxergarem que isto existe, que isto tem que ser dialogado, tem que ser encontrado para você enxergar o problema e você daí começar a achar soluções. Paulo, nosso outro colega aqui, ó. Obrigado, Paulão, na live. Vai estar com a gente aí. E aí, bem-vindo, Paulo. E aí, aproveitando a chegada do Paulo, né, eu vou pedir para você, daqui a pouquinho, me dar uma dica prática em relação Tá? ao momento atual que as pessoas possam utilizar, né, no seu momento, em relação ao seu momento de investimento, de olhar para o dinheiro, porque a gente está num novo momento, né? A pandemia deu uma sacudida em todas as áreas, todos os segmentos. A gente já não olha mais para as coisas do mesmo jeito. E isso é bom, né? A gente está fazendo uma mudança de ciclo no planeta como um todo. Então, eu vou te pedir uma dica para esse novo momento. Mas antes de te pedir essa dica, aproveitando a entrada do Paulo, né? Eu queria falar para vocês o seguinte: o Patrick, o Paulo, que acabou de entrar aqui, nós estaremos no dia 3 de outubro, é um sábado, o dia inteiro, num workshop que vai das 9 às 17, nós somos três aqui, com mais 6 profissionais, são 9 profissionais da área de desenvolvimento humano, falar de saúde, para falar de propósito, para falar de inovação disruptiva, análise corporal, carreira, inteligência emocional. Então, nós vamos estar de 9 às 17 num workshop. E qual é o nosso objetivo estar realizando esse workshop? É para contribuir na causa do Instituto Bem Nunca Para, que é o Dia Mundial Sem Fome, né? Se você está aqui, se você me acompanha, você sabe que eu trabalho isso ao longo do ano nas sessões. Se você já foi meu coach, você já contribuiu de alguma maneira com o Bem Nunca Para. E nós vamos estar 9 profissionais de especialidades diferentes com conteúdos. O que o Patrick está trazendo aqui é uma amostrinha do que ele vai poder entregar lá nesse workshop. Imagina se essa amostrinha aqui já trouxe tanta informação, imagina o que ele não vai entregar lá. E para você participar, qual é a única moeda de troca? É que você doe uma cesta básica para o Dia Mundial Sem Fome. Uma cesta básica é R$ 69,41. Ou seja, não dá nem R$ 10 por palestra, gente. Para você ter lá meia hora, 40 minutos, 50 minutos de conteúdo, de práticas, de técnicas, de cada um desses profissionais do desenvolvimento humano. Então, tem o link aqui na minha bio, você pode entrar lá e se inscrever
participe, porque o bem nunca para. Essa é uma causa que nos move, a mim, o Patrick, ao Paulo e aos outros profissionais que estão ali. E aí você vai poder escutar muito mais do Patrick em relação a esse mindset financeiro. Eu vou estar falando de dar um basta na autossabotagem. O Paulo vai estar falando do foco nesse novo da carreira. Então, cada um vai contribuir com vocês. É só fazer inscrição. Se não puder participar no dia, divulgue, compartilhe, ou entre e doe uma cesta, porque assim, o bem nunca para. E a gente está junto nessa energia do dinheiro, né? É a energia do dinheiro que pode contribuir e mudar a vida de uma família uma família de 4 pessoas, que durante uma semana vai ter alimento na sua mesa para dar para os seus filhos, né? E isso faz bem para eles, faz bem para nós, porque estamos todos conectados, né, Patrick? Show! Nossa, excelente, excelente explicação, é isso mesmo. E só quero reforçar aqui, pessoal, o evento vai estar imperdível. Pessoal, são 9 profissionais gabaritados, trazendo toda a sua experiência. Alguns vão conversar, vão distribuir, vai ter distribuição de, por exemplo, tipo material. Eu mesmo sou um que vou fazer lá. Não vai ser hoje na live, vai ser lá o que eu vou mostrar para o pessoal em relação a essa parte de controle. Fora sorteios, Cândida, que vamos dar. Vários sorteios, você acabou. Vai ter sorteios de sessões individuais com esse pessoal durante os horários programados lá. Se você entrar no evento, no link, tanto no link da bio da Cândida, como no meu link também da bio, já tem lá o evento. Nós dois já estamos informando, conversando com toda a nossa audiência, porque é um projeto do Jerônimo, junto com o Instituto no Bem no Capara. A Cândida é uma das embaixadoras que trabalha nesse projeto já. E isso nos move. Realmente, esse Dia Mundial do Sem Fome, ele está cada dia para um passo mais perto. Esses 20 metros que eu falei do Jerônimo sobre mim, é isso que ele vê também, né, Cândida? Cada dia ele está mais perto. Um dia ele vai conseguir realizar e nós somos esse braço. Eu fico super feliz de participar disso e agradeço você. Mas indo direto, vamos dar algo importante para sua audiência aqui. Vamos dar algo que acontece. Prática, isso. Eu também acho que merece. Top, gente. Vai ter ferramenta, vai ter técnica, vai ter material, vai ter sorteios, né? Você pode ganhar uma sessão com o Patrick, exclusiva. Pode mesmo. Ele. Então, bora lá, Patrick, fala. Sim. E, pessoal, então, o que eu quero falar? Olha o que a internet... Muitos de nós, Catarina, não sei se você tinha... Eu sou desse tempo que eu via, né? Que muitos de nós, assim, viva de renda, meu filho. Né? Você quer ter segurança, me davam 2 coisas. Seja funcionário público e vive de renda. Eu fiz os 2, pessoal. Eu fui funcionário público e tentei viver de renda. Tentei, porque eu vou explicar o que aconteceu. O funcionário público está tudo bem, não tenho nada contra, sou super favorável. A Lívia está aqui, é uma das funcionárias que trabalha lá comigo. Acho sensacional, deixei muitos amigos lá e tenho contato ainda. Super bom, mas não é para mim, pelo que eu descobri que hoje a gente pode estar fazendo. E o que quer dizer esse viver de renda? Vocês imaginem que você tem que ter, e aqui vamos usar imóveis, né, porque é a comparação que eu vou trazer, para vocês entenderem o poder das novidades. Então, quando minha avó, meu avô, até parentes, né, que eram mais bem-sucedidos, me indicavam, faz o seguinte, vai viver de renda, compra uma casinha de 100, 200 mil, né, vai pagando, compra uma casinha e aluga ela, mora na sua casa e vai comprando várias casas de 100, 200 mil e vai alugando. Pô, sensacional, né, 400, 500 reais de aluguel, vai te ajudando a poupar, beleza. Só que, pessoal, o que acontece hoje em dia? Além disso ser retrógrado, além disso ser totalmente dor de cabeça, você ter casa de 100, 150 mil, são casas antigas, são casas velhas. Eu estou te falando que eu moro em São Paulo, mas essa realidade é quase no país inteiro. Então, eu vou te dar a realidade de São Paulo. São casas que você já está morando mais para bairros mais afastados, que eles vão ter uma série de outras consequências, como o Brasil inteiro tem, de segurança, de saúde, poluição, ok? E você hoje é responsável deste imóvel. Então, quando chegou agora na pandemia, e aí que você vai entender a dica prática, Cândido, o que aconteceu? Várias pessoas que trabalhavam a sua reserva ou trabalhavam o seu dinheiro, que tinham os mesmos 200 mil, num imóvel e teve algum problema, o quitandeiro, o cara que tinha um restaurante, ou o cara que tinha uma lojinha no shopping, o shopping fechou, sabe, o quiosque, ele precisou vender esse imóvel. E ele provavelmente ele não precisava dos 200 mil.
ele precisava talvez de uma parte, de 20, 30 mil para se manter esses 4, 5 meses, para depois ele voltar, porque um cara que conquistou alguma coisa, ele sabe como conquistar, só que ele precisa perder. E o que acontece? Os casos que eu vi, as pessoas venderam esses imóveis pela metade do preço, porque é lógico, oferta e procura, as pessoas não querem, ninguém quer comprar. Mas já que você vai vender, você vai vender. É quase como carro, quando você vai na sua concessionária. Não tem jeito, você vai para perder. Só que aqui a gente está falando de ativos, que eles se tornam um problema. E hoje existe uma forma que você recebe exatamente o mesmo valor de aluguel se você tiver os fundos imobiliários. Você já ouviu falar dos fundos imobiliários, Cândida? E alguma coisa? Alguma reportagem? Cara, é o que eu acho que eu menos já ouvi falar de todo esse processo. Então, o que existe hoje que a internet trouxe, a Bolsa de Valores, o que trouxe? Hoje existem... Quando eu te falo por que eu uso a expressão milionária, porque é isso. Porque você vai sair com seus 200 mil, 150 mil, tanto faz, vocês vão entender o valor agora. Para você pegar exatamente esse valor e você vai aportar isso em fundos imobiliários. Fundos imobiliários são ativos, são pessoas que se reuniram e foram na Bolsa, que é a Bolsa hoje, a nossa escrituração, o nosso banco que escritura todos esses valores, e ele cria uma cota e esses valores, quando é integralizado de algumas centenas de milhares de pessoas, e eu vou te dar números aqui, vocês vão, e esse dinheiro é exclusivo para você comprar imóveis. Só que a gente está falando, Cândido, de alguns fundos que começam com 8, 10, 15 mil pessoas. Então, o que acontece quando 15 mil pessoas põem lá 3 mil, R$ 1.000, R$ 500? Esses fundos são milionários. Esses fundos não compram a sua casa de bairro de R$ 200. Eles compram um andar na Avenida Paulista, eles compram um andar na Berrini. Eu estou falando de São Paulo, porque eu não conheço, mas eles compram um andar no Botafogo, ali no Meier, eles em lugares nobres, eu não conheço. Assim, eles compram shoppings, e você hoje é partícipe disso. Você recebe dividendos na mesma proporção do seu imóvel. Lógico que aqui eu estou dando, não dá tempo durante uma live explicar todos os riscos e retorno. Tá, mas o que eu quero dizer, pessoal, é que isso é, em relação a risco e retorno, ele é exatamente igual ao seu imóvel, e eu posso, através de estudos, e demonstrar para você que ainda no imóvel você perde mais. Porque no imóvel, você ainda, sobre esse aluguel, que a Cândida pode ser minha inquilina, eu ainda tenho que pagar imposto de renda sobre esse valor que eu recebo da Cândida. R$ 1.000, que seja R$ 500, ele não é R$ 500 no meu bolso. Muita gente não declara, tá, mas vai dar merda, uma hora vai dar merda. Porque, não, é verdade, porque a Cândida tá ótimo de exemplo aqui. Não adianta você não abrir a conta, não atender a porta ou esconder o governo. Uma hora vai dar. O governo a malha está cada vez mais. Então, assim, você recebe aluguel e não declara imposto de renda, tem um triste notícia para te falar, você vai pagar 150% de multa. Então, e olha por que esses fundos? Esses fundos são algo incentivado pelo governo. Então, nesses fundos imobiliários, quando você recebe o seu aluguel, você não paga imposto de renda, autorizado pelo governo. Você declara no imposto de renda que você recebeu os mesmos R$ 1.000 de aluguel, porém isso não é te descontado imposto de renda. Por quê? Porque é algo incentivado deles. E aí? E você participa, você sai do seu imóvel de bairro para ser proprietário junto com outros 1.000 cotistas, 10 mil cotistas, 15 mil cotistas, de um andar na Paulista, de um andar um shopping no Botafogo, parte de um porto de Itabuã, que eu me lembro agora o nome. Então, assim, são eles. Só para você ter ideia, eu estou falando hoje de 240 fundos hoje na Bolsa. 240. Cada um deles tem, em média, tem uns que tem um ativo só, que eu falo, um prédio só, e tem uns que tem vários, né? Galpões logísticos, empresas de educação. Eu vou te dar duas faculdades que me vêm à memória agora. Estácio de Sá e Uniban. Os prédios delas são financiados por fundos imobiliários. São donos, elas pagam aluguel para esse fundo imobiliário. Duas faculdades gigantes que você conhece. Galpão da Volkswagen de depósito de veículos, não a fábrica aqui, mas de Resende. Eles pagam aluguel para fundos imobiliários. Então, veja, você participa, você não tem gestão sobre o valor ali. Não é você que opera, não é você que recebe, mas você tem um relatório mensal auditado pela Bolsa, pela CVM, para você ficar com a parte do seu lucro. Então, isso é algo que não existia na época do meu avô, do meu pai, do meu tio, para eles me ensinarem isso. Mas isso é algo que eu ensino hoje para o meu filho, por exemplo. Então, isso é algo prático, que a internet, as ferramentas novas trouxeram isso.
o home broker, o smartphone nos trouxe essa possibilidade. Antes dia nós não tínhamos essa possibilidade de ganhar dinheiro dessa forma. E assim, existe uma mentalidade também que na verdade, eu comecei a mudar isso quando eu estava trabalhando ainda por causa de uma palestra que eu assisti, né? E que investimento, seja ele CDL, papéis do tesouro, enfim, bolsa e tal, só faz quem tem muito dinheiro para investir. Ah, eu tenho 100, 200, 300 mil, eu vou investir. Eu, pobre profissional, pobre não, graças a Deus não somos pobres. Mas eu, um ser humano normal, que não sou multimilionário, eu ganho lá o meu salário, então não tenho como fazer nenhum tipo de investimento, a não ser a velha e tradicional poupança, ou título de participação, que ainda consegue ser um pouco pior, né? E aí não tenho acesso. Eu escutei durante a minha vida inteira isso, né? Meu pai tinha dinheiro que botava na poupança. Eu sei que aquele dinheiro não rendia nada, não virava nada, não acontecia nada, o dinheiro dele acabou, né? E ele não sabe nem para onde foi o dinheiro. E aí eu aprendi que não, né? Até no lugar onde eu fazia, eu ia falar o nome, eu não vou falar, não. No lugar onde eu fazia investimento, fazer propaganda, não. Né? Nesse caso, não precisa. Cada um procura os seus. E aí eles chegaram fazendo uma palestra na empresa que eu trabalhava. E naquele momento eles disseram, não, a partir de R$ 1.500, você já pode fazer um investimento que vai te trazer mais a longo prazo, né? Que vai te trazer uma rentabilidade muito melhor do que a poupança. Existe essa mentalidade, né? Que não é de mapa mental, né? De mindset milionário. Para a gente pensar nesse mindset milionário, a gente tem que se desapegar de várias coisas que foram colocadas na nossa cabeça, né? Que dinheiro para ganhar é só na poupança, porque é seguro, né? Porque ali ninguém pega, ninguém tira. Se eu botar num outro investimento, meu dinheiro vai desaparecer magicamente, como né? se não houvesse auditagem, como se não houvesse controle, Cândido. Tem umas crenças assim, mas não, né, Patrick? Hoje, mesmo você tendo lá o seu salário, separando todo mês um valor, você consegue fazer um investimento que foge da capitalização e da poupança. Faz sentido? É verdade isso? Total, total. Aliás, eu vou te falar, você conseguiu fechar a conversa aqui com a chave de ouro, que era esse último detalhe que eu queria dar, porque eu falo de coisas milionárias realmente inacessíveis. Quando você fala de um andar na Paulista, ou de um prédio inteiro na Paulista, ou de um prédio inteiro na Berrini, ou de um shopping inteiro, né? Estamos falando de imóveis de 110 milhões, 115 milhões. É inacessível, né? De uma certa forma, você ir lá buscar tudo isso aí. Só que não é essa a questão, né? Começa 2 pontos que vale a pena. Hoje, do jeito que aconteceu, que o mundo virou, poupança e título, hoje você perde para a inflação. Então já começa por aqui. Esses dois que são realmente renda fixa, que são realmente seguros de nunca sumir o valor, o problema é que eles não vão sumir. O problema é que se você deixar R$ 100 hoje na poupança, isso vai tirar R$ 1,40 ao longo de um ano inteiro. Um ano inteiro para te dar R$ 1, que é R$ 1,40. Ela é 70% da taxa Selic. A Selic está em 2%, você recebe 1,40, pessoal. Então, assim, você perde para a inflação. A inflação deu 3. A inflação deu 3, quer dizer, você fica com 1,40 e o poder de compra aumentou em R$ 3 para você. Isso é só para o pessoal entender. 2, esses fundos que eu falo, multimilionários, esses fundos sei o quê, a cota desse fundo, a cota, para você comprar uma cota, é a média dela, a média. Temos de mais mesmo, mas a média dela é R$ 100. O que eu estou falando para você é R$ 100 que custa. Todas as corretoras do país, Cândida, todas as corretoras do país cobram taxa zero de custódia para você ter esse fundo. Todas. Eu posso dar o nome das 7, 8 que eu conheço aqui. Todas elas são taxa zero para você ter fundo imobiliário e você cobra. Então, ou seja, você vai gastar R$ 100 justo. Não é que você vai gastar R$ 100 e pagou mais R$ 8 para alguma coisa. Não, é lá. Bolsa é outra coisa, nós não estamos falando de bolsa. O instrumento é bolsa, porque é lá que é negociada essa cota, e aí por isso que vai ficar para a gente depois conversar um pouco mais sobre esse assunto, para a pessoa entender. Mas o seu valor é 100% do que você aportar nesse tipo de produto de investimento. Então, veja, não tem mais lógica você hoje não ser, se é que é um sonho seu, pessoal, ser dono de um lote, de uma loja, de um galpão, ou de algo maior. Então, são prédios que você acompanha. E aí você vai fazer o quê?
você vai acompanhando mês a mês, você não é obrigado. A grande vantagem que eu vejo, Cândida, que eu coloco, é a compra fracionada. Além da venda fracionada, que foi o exemplo que eu dei aqui da pandemia, do cara que tinha 200 mil numa casa, teve problema, ele ficava de 20 mil, ele vendeu a casa dele pela metade, porque ele precisava sobreviver e comer. Quando você tem esses mesmos 200 mil em fundos imobiliários, ele vai lá e vende cotas, ele vende a parte do dinheiro que ele precisa, inclusive ele vende diário, porque é D mais 2, você recebe em 3 dias na sua conta. Então ele vende 3 mil primeiro, 4 mil primeiro. Porque o que aconteceu nessa pandemia? Aqui, de novo, skin in the game, falando o que aconteceu comigo. É óbvio que os meus fundos imobiliários todos caíram com o preço, assim como todos os imóveis. Só que eu não perdi 50%, porque eu não vendi 50% dos fundos imobiliários. Eu fui fazendo vendas para pagar o que eu precisava dos dias, tal. Na verdade, eu vou ser honesto, eu não fiz porque eu tinha reserva de emergência. Mas quem não tinha, que eu acompanhava, fez a venda, ele perdeu proporcional ao que ele vendeu. Ele não perdeu os 200 mil dele, ele não tinha por que perder. Porque é óbvio que a minha casa, a sua casa, o Brasil inteiro fechou, todo mundo se desvalorizou, só que daí você vai lá e busca aquela parte. Aí agora o que aconteceu? A bolsa já está voltando, as coisas estão se equilibrando e os fundos estão voltando naturalmente. Sendo que eu vou falar mais uma novidade para quem não está nesse mercado. Eu devo ter na carteira hoje uns 4 fundos que cada um é dono de uns. Não, 4 não, mas eu, né, 3 hoje, porque um já foi vendido. Que cada um deve ser dono de 7 a 8 shoppings. Eu vou te falar que desses 14 shoppings, 2 ou 3 só não pagaram dividendos na pandemia. Ou seja, ele mesmo fechado, Cândida, ele tinha dinheiro em caixa para pagar o aluguel. Olha que loucura. E eu vou te falar, o cara que tem o imóvel dele alugado, ele não recebeu aluguel na pandemia. Ou ele renegociou, até por orientação do governo, que você deve ter visto essas notícias, ou ele perdeu o inquilino, e isso aconteceu, num caso também que eu tenho próximo, na família, e ficou zero. Então ele saiu de 500 para zero, e os caras que tinham 500 aqui, tá bom, não recebeu 500. Não, eu tô falando proporção, mas recebeu 300. Você entende? Agora, por que que isso é possível? Por que que nossos pais e nossos avós não nos ensinaram isso? Porque não tinha na época deles. Não tinha. É só por isso. Só teve agora com a internet, com a aquisição e com as pessoas se informando, entendendo. Eu vou dar outro número estratosférico. Só nesses 240 fundos que eu falei hoje, nós temos na Bolsa 1 milhão de investidores. Tem 1 milhão de Patrick e mais 999 aplicando nesse tipo de produto. Vocês entendem o tamanho disso, como está crescendo, como isso você faz parte? Então é por isso que eu falo, e são investimentos caros, são investimentos que a gente chama de AAA, Cândida. São investimentos que, coisa cara mesmo, coisa alta, que mesmo que você ou eu tivéssemos aqui 10, 15 milhões para investimento, eu não compraria um andar inteiro. Não faria isso. Não faz sentido eu comprar um andar para mim, para eu discutir um locatário. Faz muito mais sentido eu investir em vários outros. Você entende? Então, é esse tipo de informação que eu acho legal o pessoal saber. E estou divulgando, já fiz vídeos, tenho um canal. Aliás, antes que acabe, você vai salvar esse vídeo aqui para nós, né? Por favor. Vai para o meu canal também, tá, Cândida? Legal, as pessoas podem assistir. E aí a Sim. gente pode perceber, né? Como as coisas vão mudando, né? O que era extremamente rentável e seguro na época dos meus pais, hoje é completamente nonsense, ou seja, é perder dinheiro, é parar, deixar o dinheiro parado, é não trazer, né, uma geração de valor em cima disso. E existem muitas maneiras de cada um de nós, dentro da sua realidade financeira, gerar um movimento com esse dinheiro. Não precisa ser milionário, não precisa ser multimilionário para você fazer um investimento, mas quando você começa a fazer um investimento e mudar o seu mindset, né? Por isso a palestra do Patrick lá no workshop do bem vai ser Mindset Milionário, é justamente o contrário. A partir do momento que você começa a investir, começa a ter esse comportamento, a fazer uma mudança de mindset, de mentalidade, a perceber o dinheiro de uma maneira diferente, você pode sim até se tornar um milionário, se esse for o seu desejo, né? Tem pessoas que desejam, outras nem tanto. Mas Uhum. viver com abundância, né, viver com prosperidade, depende também de uma estratégia. Não é sorte, não é herança. Muita gente ganhou na Mega Sena, teve a sorte de ganhar na Mega Sena e hoje está tão duro quanto estava antes.
uma estratégia, não soube lidar com dinheiro, podia ter uma crença em relação ao dinheiro e realmente sentou-lhe o pau. Então, a questão da gestão financeira passa por comportamento. Então, vamos mudar esse mindset, vamos trabalhar, vamos assistir a palestra do Patrick lá no workshop, dia 3 de outubro, né? De 9 às 17, de 9, quem entrou depois para ficar sabendo, vamos realizar o workshop do bem no dia 3 de outubro, de 9 a 17, com 9 profissionais de expertises diferentes, e o Patrick vai estar lá com dicas, com uma técnica, com práticas para contribuir com a gente nessa mudança de pensamento, de mapa mental. Né? A gente acredita muito nisso, que o mundo que eu vejo, eu crio para mim. Então, é importante a gente fazer essa mudança mental para criar o mundo que verdadeiramente eu desejo. Então, meu amigo, vou deixar aqui você se despedir, deixar sua dica. Quem entrou aqui pela live e não conhece o Patrick, vá seguir, Patrick Shade Coach. Quem entrou pelo Patrick que ainda não me segue, também terei o maior prazer em receber vocês aqui. E aí, agradecer a todo mundo que está aqui. Se quiser deixar um comentário, uma pergunta, também fiquem à vontade. E, Patrick, então, vamos lá para as suas despedidas e a gente se vê de novo no dia 3. Com certeza. Obrigado, então, reforçando o convite. Muito obrigado, Cândida. Estou muito feliz de participar do seu projeto. Muito feliz de ajudar isso, sim, ao Dia Mundial Sem Fome se virar cada vez mais realidade. E sim, pessoal, a gente vai entregar todos os 9 palestrantes, vamos entregar tudo que a gente tem, o melhor que a gente tiver, o melhor conteúdo. Se até lá tiver mais informações de mais coisas atualizadas, a gente vai trazer, que a ideia é um fórum, é um lugar mais tranquilo, vocês vão estar lá dentro da sala Zoom, a gente vai poder conversar, né, Cândida, responder perguntas, vai ter um pouco mais de tempo, a gente vai ter slides. Aqui, eu e a Cândida não temos possibilidade de mostrar ferramentas e números, então por isso que lá é muito importante. Então, contamos com a presença de todos vocês lá no nosso evento. Vamos fazer demais e deveremos fazer mais lives de divulgação. Quero estar aqui com a Cândida toda vez que ela me chamar, porque conto com vocês. E como ela já disse, sigam a gente nas redes sociais, ou sigam o Patrick, ou sigam a Cândida, entrem nas nossas bios, você já vai ter informação do evento, que a gente vai estar gerando muito conteúdo daqui até o dia 3 sobre os nossos temas e o próprio evento em si. Muito obrigado, Cândida. Espero vocês lá, Patrick. Gratidão mais uma vez aqui por tudo que você entregou. Tenho certeza que o workshop vai ser incrível. Então, só para ajudar as pessoas em relação a esse conteúdo e essas estratégias para atingir os seus objetivos, mas pelas conquistas que a gente vai fazer pelo Bem Nunca para alimentar essas famílias que hoje vivem em vulnerabilidade alimentar. Então, super beijo para você, meu querido amigo. Obrigada. Obrigada a todos vocês que participaram. E foi um prazer ter todo mundo aqui. Super beijo. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal.